Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 27 de outubro, 30º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim! Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim! Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, nesse domingo, dia do Senhor, conta o evangelho de hoje que um dia estava Jesus caminhando e uma grande multidão ao seu redor, e ali, à beira do caminho, estava Bartimeu, um homem que era cego, um homem sem vez, um homem sem voz, um homem que era afastado da sociedade. Então era uma pessoa totalmente infeliz, não tinha esperança. Mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, provavelmente em outro momento ele já tinha ouvido falar que Jesus, o Nazareno, ele curava, ele libertava, ele dava nova vida. Então, quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando perto dele, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim! Muitos pediu que ele se calasse, mas ele foi perseverante, ele não desistiu. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim! Aí então Jesus o chamou e disse a ele: Coragem, ele te chama. Então aquele homem se levantou, jogou o manto e foi até Jesus, e recebeu a cura a qual estava tanto desejando e começou a seguir o Senhor. Filho e filha, eu quero focar com vocês aqui hoje, não é numa cegueira física, mas numa cegueira espiritual. Filhos, quando nós estamos afastados da presença do Senhor, nós também ficamos à beira do caminho. Como assim? Nós ficamos afastados da presença de Deus, ou seja, longe da graça de Deus, e vamos perdendo a nossa identidade. Filho e filha, o pecado nos faz não valorizar a nossa identidade, esquecer de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos batizados, portanto nós não podemos deixar de reconhecer a nossa identidade, e o pecado nos leva então a ficar à beira do caminho, nos leva a ser irreconhecíveis, nos leva a perder a esperança. Mas quando nós vemos que estamos numa situação difícil, complicada, que devemos fazer? Clamar pelo Senhor: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim! Clamar, pedir, com fé, implorar. E Deus, ele virá em nosso socorro. Só que é preciso que haja perseverança, que diz o Evangelho que muitos ali não estavam concordando que ele começasse a gritar pedindo por Jesus. Ele não parou, ele insistiu, ele foi insistente porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia que Jesus podia curá-lo e que ali seria a sua última chance, ou a única chance dele poder enxergar, dele poder ver Jesus como Salvador, como Libertador. E quando ele enxergou, meus filhos, ele então viu Jesus e ele o seguia de livre e espontânea vontade. Portanto,
nós também temos que ter muito cuidado para que essa cegueira espiritual não nos pegue, não nos deixe presos, isolados à beira do caminho. Filho e filha, só Jesus é que nos liberta desta cegueira espiritual. Quando nós reconhecemos que estamos em uma situação à beira do caminho, nós então vamos procurar o caminho que nos leva até Jesus, ou seja, a confissão, a Eucaristia, a caminhada com a igreja, a vida de oração e a Sagrada Escritura, que nos leva a encontrar Jesus, aquele que nos liberta e que nos dá uma nova vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.